programa Histórias de Vida de hoje, nós vamos conhecer uma mulher batalhadora, guerreira, que sempre lutou pelo acesso das trabalhadoras domésticas a direitos básicos, como trabalhistas, políticos, sociais. Hoje nós vamos conhecer a história de vida de Laudelina de Campos Melo. Nascida em 1904, Laudelina de Campos Melo foi uma ativista em sua essência desde os primeiros anos de vida. Sua trajetória foi marcada pela luta contra o preconceito racial, a subvalorização das mulheres e a exploração da classe trabalhadora, tentando combater a discriminação da sociedade em relação às trabalhadoras domésticas, exigindo igualdade de direitos sociais. A atuação de Laudelina permitiu a regulamentação do emprego doméstico e a sua luta permanece viva até hoje, mesmo após a sua morte em 1991. A Laudelina, ela é uma guerreira, é uma mulher assim que entendeu o lado humano das pessoas, né? Ela, como ela é trabalhadora, ela falou: eu vou trazer isso para a sociedade, eu vou inserir, né, essa pessoa na sociedade, para não ficar escondido, né? Ficar aí sem ter a presença da pessoa física, né? Socialmente, integrar socialmente as pessoas. Eu acho uma grande luta dela, uma mulher muito corajosa, porque você tem que enfrentar e você tem que dialogar com ambas as partes, né? Porque aqui ela falou com o prefeito, ela falou com o deputado, não foi uma coisa não nasceu do nada, nasceu de uma luta. Ela é uma das figuras negras que são invisibilizadas, né, na nossa sociedade, mas como jornalista, eu sempre tentei aproveitar as oportunidades para mostrar essas pessoas que são invisibilizadas ao longo da vida na nossa sociedade. Então, nessas pesquisas, o nome de Laudelina apareceu. E aí eu fiz uma reportagem no jornal que eu trabalhava sobre Laudelina, contando a história de vida dela, sua luta e as suas conquistas. A partir disso, dessa publicação, surgiu o convite da editora para poder apresentar Laudelina para esse público infanto-juvenil, para que desde pequenos eles pudessem crescer com essas figuras negras que fizeram a diferença na nossa cidade e na nossa sociedade. Foi muito grande a contribuição dela, porque antes dela chegar em Campinas, ela é onde formou a associação, a primeira associação de trabalhadores domésticos no Brasil, que foi em Santos. Depois ela teve uma trajetória até que ela veio para a região de Campinas. Então, nos anos 60, 61, que ela formou a primeira associação, e não sei quando, não posso dizer assim quanto, né, ela ficou, essa associação funcionando, por questões políticas, não sei se tinha diretoria, ficou fechado. Aí nos anos 80, por aí, onde que teve incentivado com pessoas da igreja, pastoral operária, onde surgiu doméstica querendo formar uma associação, pensar na organização das trabalhadoras domésticas. Aí ficou sabendo que que teve acontecimento uma associação e foram procurar a Laudelina. Aí a Laudelina ajudou, teve assim a participação dela como apoio para reativar a associação de doméstica aqui em Campinas. Porque ela começa primeiro a socorrer essas mulheres, né, que adoeciam, que eram trabalhadoras domésticas, e quando ela adoecia, estava idosa, o patrão botava elas na rua. Então a Laudelina começou primeiro recolhendo essas mulheres, certo? Aí ela vai para a Frente Negra Brasileira, ao mesmo tempo que ela vai para a Frente Negra Brasileira, ela se filia ao Partido Comunista, aí ela cria também, dentro da própria Frente Negra, ela cria salas de aula, que ela tinha muito essa história, né? Ela defendia o trabalho doméstico, mas ela defendia muito a profissionalização. O que ela queria dizer com isso? A trabalhadora doméstica, se ela é babá, ela tem que se especializar na área, com os cuidados com a criança, papapá, educação, Para isso ela também precisa de educação. Então ela defendia a profissionalização casada com a escolarização. Ela não separava essas coisas.
mais define a Laudelina, nas minhas pesquisas, pelo menos, é a palavra luta. Laudelina é uma pessoa que nunca se entregou. Desde pequena, ela tinha esse espírito assim avassalador de lutar por aquilo que ela acreditava e não deixar que a sociedade, que era aquela corrente que estava estabelecida, do racismo, por exemplo, que aquilo a dominasse. Então tem uma passagem muito interessante, a mãe dela já nasceu a partir da lei do ventre livre, só que ainda assim, ela meio que tinha sido dada para uma família para ser trabalhadora doméstica daquela família. E em determinado momento a mãe dela não quis mais aquilo, porque ela cuidava de uma garota que tinha problemas psicológicos da família, e essa garota batia nela, agredia ela. Então ela tentou ir embora daquela casa, ela não queria mais trabalhar ali, só que o jagunço da família foi atrás dela e chicoteou ela. Ela era livre, só que ainda assim ela foi chicoteada. E a Laudelina tinha 12 anos nessa época, a Laudelina voou no pescoço desse cara para defender a mãe dela. Ela foi com tanta ânsia que se não tivessem tirado ela dali, ela teria matado aquele homem. Tem outra passagem também que os filhos dos juízes da cidade tacavam pedra na Laudelina quando ela passava na rua. E ela revidou e quebrou uma vidraça. E o juiz quis prender a mãe dela. Ela tinha por volta de 10 anos. E ela foi no juiz, ela falou, você não vai prender minha mãe, você vai prender a mim, porque fui eu que joguei a pedra. Então se alguém vai ser presa, vai ser eu. E o juiz falava, mas você é uma negrinha muito abusada. Ela falou, não interessa, você vai prender alguém, vai prender a mim, não a minha mãe. Então ela lutava por tudo aquilo que ela achava que estava errado e que precisava ser mudado na sociedade. A categoria das trabalhadoras domésticas é a mais antiga do Brasil, que é lá dentro do tempo da escravatura. Que já na época já tinha muitas trabalhadoras que faziam serviço de babá, de cozinheira, muita coisa. Foi através da Laudelina que veio primeiro os direitos, né, assim, do registro de carteira. Veio a questão do INSS, depois foi vindo os demais. Então, enaltecer isso é fazer a pessoa ser reconhecida, né? E ela criou isso em várias cidades, né? Ela trouxe isso em várias cidades, dizendo assim, olha, tem uma categoria que trabalha e que precisa ser reconhecida quanto trabalhadores, como ser humano, não ser tratado como um escravo, né? Que, na verdade, mudou a forma, né, de ser tratado assim, mudou o jeito de ser tratado, mas você continuou sendo escravo, né? Porque teve muito tempo atrás que a pessoa trabalhava por um prato de comida. Depois ela passou a ser remunerada. E às vezes a remuneração não era tão também digna daquilo que a pessoa exercia, porque se ela sai da casa dela para fazer esse trabalho, ela precisa ganhar o suficiente para se manter, né? Para manter a sua família. E a Laudelina tinha sempre esse sonho dela, que era igualar direitos igual aos outros trabalhadores. Então, questões assim, a gente vê na história dela, sempre ela defende a classe trabalhadora, gênero e racial, né? Então, como negra, né? Então tem muita discriminação e essa discriminação continua até hoje, né? Então, ela tem 3 focos dos temas que ela sempre, que a gente vê assim, que ela combateu. Teve. E aí que dá muito para nós hoje continuar, o estímulo para a gente, né, ver o que naquele tempo uma mulher, quantas vezes em reuniões, enfrentando o machismo, enfrentando tudo isso, porque, né, indo em reuniões assim, ela, bem dizer, sozinha, às vezes tinha só ela. Então ela teve essa coragem. Então, e graças a ela que nós hoje tem algumas legislações para os trabalhadores domésticos. A Casa Laudelina de Campos Melo é uma organização de educadoras negras. Ela começa de uma forma mais ampla, né? Educadoras negras, tanto da prefeitura como da Unicamp, do estado, em 89. E a gente nasce com esse objetivo de fazer a formação, o empoderamento das mulheres, puxando a pauta do enfrentamento ao racismo, enfrentamento ao sexismo e enfrentamento ao capital. Nós não vamos deixar de falar mal daqueles que nos exploram, né? Então esse era o eixo central
da nossa formação. Então era um grupo de mulheres, aí tinham também trabalhadoras domésticas, mulheres de outros movimentos sociais, mulheres que nunca foram de movimento nenhum, né? Aí ao longo do processo isso foi mudando, que cada direção muda um pouco, amplia e tal. Nesses últimos 15 anos, ela tem sido uma organização de educadoras negras que trabalha com todas as pautas sociais, mas que o eixo principal da nossa ação é a defesa do trabalho doméstico decente, né? A gente trabalha com os princípios básicos que Laudelina sempre defendeu ao longo da sua trajetória. Trazer esses nomes à tona, trazer Laudelina à tona novamente, para as pessoas não negras, mostra outras possibilidades, mostra os negros em outras posições, não só como subalterno, como pessoas que não fazem diferença nenhuma. Para os negros, eu acredito que ajuda a melhorar a autoestima e ajuda a ter mais referências de pessoas que mesmo com todas as dificuldades, com todo o preconceito, com a sociedade contra, essas pessoas ainda assim não desistiram de seus sonhos, não desistiram de suas lutas e deixaram um legado para a gente. Mesmo que não tenham aproveitado naquela época, essas pessoas deixaram um legado para que hoje a gente pudesse ter direitos garantidos, pudesse ter uma vida melhor. Fazer um marco da história mesmo, da Laudelina e para com as trabalhadoras que continuaram essa luta. Trazer a medalha é sempre para homenagear uma das trabalhadoras domésticas, uma trabalhadora que está no sindicato, que faz parte da luta, que não está mais ali na luta, mas que ela teve a coragem de estar continuando dando vida para esse sindicato, para essa organização. É honrar o nome dela quanto trabalhadora, né? A luta que ela teve dentro da cidade e junto com a classe. Esse reconhecimento político, para nós, inclusive enquanto organização, é extremamente fundamental, porque nós justamente demos o nome à nossa organização de Laudelina de Campos Melo para dar essa visibilidade para a sua trajetória histórica, para as suas lutas, para as suas conquistas, para os seus retrocessos. A gente queria que ela ganhasse, nós tínhamos o entendimento que a contribuição que ela deu para a sociedade, o fato, por exemplo, dela deixar essa única casa dela, a única habitação popular, para a luta, para o sindicato, você já vê que é uma visão, tem pessoas que têm milhares e morre, larga tudo por aí, e ela não, ela tinha essa preocupação concreta. Olha, Laudelina, para mim, é uma inspiração muito grande para continuar. Porque a nossa vida não é fácil. A gente passa por muitos percalços e em determinados momentos a gente tem vontade sim de desistir. Parece que as coisas não valem muito a pena diante de tanto sofrimento que a gente tem. Só que o que Laudelina ensina é justamente isso. Aquilo que a gente acredita tem um valor muito grande. E se a gente não lutar por isso, se a gente não continuar com esse sonho, com essa vontade, ninguém vai fazer isso pela gente.